Vamos agora abrir a palavra do nosso Deus. Vamos prosseguir com a pregação da sua palavra. Peço que você posicione a sua Bíblia, a princípio em Provérbios capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 10 e depois prosseguir com o nosso tempo. Provérbios capítulo de número 9, versículo de número 10. Abra a palavra de Deus, prepare o seu coração para o tempo que nós teremos, tão abençoado na expectativa do Senhor. Provérbios 9, verso 10, assim diz a palavra de Deus: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Senhor Deus amado, nós proclamamos mais uma vez que cremos no Espírito Santo. Nós cremos na assistência do alto, para que sejamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Nós cremos na unção do Teu Espírito, ó Deus, para facilitar a comunicação do Teu Evangelho. Por isso te rogamos que o Senhor possa estar conosco hoje. Nós cremos no Espírito que também nos habilita a crença. Nós cremos no Espírito que renova a nossa alma por meio do Teu Evangelho. Não confiamos em palavras de homens, não viemos aqui para ouvir homens falando, mas para ouvir a Tua palavra, Senhor, para cantar a Tua palavra, para orar a Tua palavra. Esteja conosco, portanto, neste exercício, que a Tua pregação, Senhor, que a pregação da Tua palavra seja aqui o nosso objetivo, seja aqui o que nos edifica para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Meus queridos, foi no verão de um dos primeiros anos do novo século que aconteceu algo que eu jamais vou esquecer. Eu ainda era um adolescente, estava perambulando pelas ruas do bairro com os meus amigos, sem preocupação alguma na cabeça, quando de repente, do nada, um tiroteio intenso se iniciou a 10 metros de onde eu estava. Não foram menos de 20 disparos, bem pertinho de mim. E se eu não acreditasse na providência, certamente, hoje estaria me perguntando como nenhum deles me atingiu. Curiosamente, entre o primeiro e segundo disparo, algo em mim parece que foi acionado automaticamente. Um desejo para rapidamente encontrar um abrigo e então ter segurança diante daquele perigo. Essa coisa esquisita que eu senti se chama medo. Algo muito útil se orientado corretamente, mas também bastante prejudicial se o oposto acontecer. Nós estamos numa série sobre emoções, tratando biblicamente as emoções. E recapitulando brevemente o que aprendemos até aqui, podemos pontuar que as nossas emoções negativas, entre aspas, como ira, ciúme, como tristeza, são presentes dados por Deus que podem ser utilizados para a sua glória. São expressões instintivas e responsivas daquilo que nós amamos, tendo o poder de nos revelar a nós mesmos e sendo, em última instância, uma questão de crença. Sim, meus queridos, o sentir tem tudo a ver com o adorar. Não é diferente quanto ao temor, o nosso segundo objeto de estudo. Na semana passada nós estudamos sobre a ira em seu caráter piedoso e pecaminoso. Hoje vamos adentrar a temática do temor, e desde já podemos defini-lo com clareza. O temor não é nada, senão uma resposta cautelosa do nosso coração, quando algo que nós amamos está sob ameaça. O temor é uma resposta do nosso coração, quando algo que nós amamos está sob ameaça. E dentro dessa estrutura, desse conceito maior de temor, podemos usar de maneira até intercambiável algumas palavras com o mesmo sentido.
apenas diferindo em intensidade: inquietação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, medo, pavor, horror, terror, etc. E aí me entenda, quando o vocabulário apresentado com termos diferentes para o mesmo conceito se ocorre, é sinal de que nós encontramos um problema cultural profundo. Não é sem sentido que os especialistas dizem por aí que esse é o assunto mais comum no aconselhamento. Não é em vão que muitos estudiosos dizem que se trata de uma verdadeira epidemia. Todo mundo tem medo, todo mundo tem temor. E por isso é importantíssimo tratar sobre isso nesta série presente. Mas temos pouco tempo, temos muito assunto, é um desafio. Então, para nossa compreensão urgente, vale a pena salientar que, à semelhança da ira, nós temos o temor pecaminoso e temos o temor piedoso. O primeiro, também conhecido na Bíblia como temor do homem, acontece quando as pessoas ou as circunstâncias são grandes e Deus é pequeno. O segundo, também chamado de temor de Deus, acontece quando Deus é grande e as pessoas ou circunstâncias são pequenas. Seja como for, o que unifica os dois conceitos é que o temor revela aquilo que nos governa. O temor revela aquilo que nos governa. Você se lembra, as emoções têm esse poder de revelar quais são os nossos tesouros. O temor revela o que nós amamos, o que governa a nossa vida. Mas de que modo isso acontece? Como é que essa revelação ocorre no cotidiano, no dia a dia, na vida regular que todos nós temos? Bem, em primeiro lugar, eu queria falar com vocês que o temor revela uma necessidade de fuga. E em segundo lugar, o temor revela onde está a nossa confiança. Para o primeiro momento, peço que você posicione a Bíblia no Salmo de número 55. Nós vamos prosseguir com a avaliação breve desse texto, de forma fragmentada, versos 1 a 14, 16 a 18 e também verso de número 22. Salmo 55, 1 a 14, 16 a 18 e o verso de número 22. O temor revela uma necessidade de fuga. O texto se inicia sendo apresentado para nós através de uma complicação tremenda que havia alcançado a vida do salmista. Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. A insistência dele não pode passar batida aqui, preste atenção, escuta, não ignores, ouve, responde. Embora a repetição de ideias seja típica da poesia hebraica, me parece aqui que, de fato, a petição do autor é enfática. Davi está aflito, está com um problema gigante no seu coração. Inclusive, só de pensar neles, nos problemas, versos 2 ao 4, especialmente no problema singular, mais à frente veremos isso, ele fica atordoado. O seu coração, veja o texto, acelera. O pavor da morte o assalta, ele está perturbado, e o seu diagnóstico definitivo é encontrado no verso 5, temor. Esse é um dos principais temas de toda a Bíblia, meus irmãos. O Dr. Edward Welch, especialista no assunto, escreve assim: o temor faz de tal maneira parte da nossa estrutura humana, que nós devemos checar os batimentos cardíacos daqueles que o negam. Bem, o rei de Israel era humano, ele estava sentindo naquele momento temor, e sempre que isso acontece, entenda, tem origem dentro de nós e se materializa depois, deixando várias impressões digitais.
pode ser um coração acelerado, pode ser um pavor que toma conta e você começa a se tremer, pode ser uma respiração curta, pode ser o aumento da frequência cardíaca, a palma da mão estando úmida, músculos tensionados, pode ser, irmãos queridos, tiques nervosos, problemas digestivos e por aí vai. No caso do nosso salmista, o seu problema era um tremor. O seu temor estava materializado num tremor. Nós estamos falando de uma ansiedade severa que permeava o coração do rei. O sentimento de horror que ele estava sentindo era tão intenso que o texto hebraico registra um movimento integral do seu ser, estando Davi completamente coberto. A emoção, bem traduzida na NVI, o dominou, tomou conta dele por completo. E veja se você concorda comigo. Em circunstâncias assim, geralmente os nossos impulsos comunicam uma coisa só: tome um chá de sumiço. Isso é curioso, porque enquanto a ira ataca o problema, o temor tem a tendência de nos afastar dele, de nos fazer fugir dele. É a mesma coisa que aconteceu com Davi no nosso texto, irmãos. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, eu voaria até encontrar repouso, sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo, eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. O servo de Deus queria ser como um pássaro, afinal de contas, eles não toleram uma presença ameaçadora, pelo contrário, uma vez identificada, ele toma voo e rapidamente se afasta do caos que está na iminência de acontecer. Ele foge até achar um lugar de segurança. Mas o que foi que causou esse pânico todo em Davi? Porque ele tinha essa ansiedade tremenda. Geralmente o temor vem em resposta da rejeição, da vergonha ou até mesmo da agressão, inclusive das possibilidades de tudo isso acontecer. No caso do nosso personagem em análise, é possível que todas essas coisas mencionadas estivessem presentes ao mesmo tempo. E então ele fala sobre isso no versículo de número 3, bem como no verso 9, no 10 e no 11, de maneira generalizada, os vários problemas que estão cercando e preocupando a sua mente. Mas ele chega à essência do que o preocupa mesmo, no versículo de número 12, 13 e 14. Quando ele abre o jogo para o problema singular que enfrentava. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, você me traiu. O que machucou deveras o coração do monarca foi a traição de um amigo, de alguém chegado a ele. Ao que parece, a referência do nosso texto é Aitofel, 2 Samuel capítulo 15, aquele homem sábio, próximo da corte, que rapidamente, em um momento de crise, abandonou o rei Davi, oferecendo os seus conselhos a Absalão, o filho traidor do rei. Entenda bem, meu irmão, o que aconteceu. Esse foi um trauma na vida de Davi. Isso possivelmente contribuiu para o desmantelar da estabilidade emocional do servo do Senhor. E então fica a pergunta: qual a solução? Como foi que Davi lidou com isso que estava sentindo? Já sabemos do seu desejo. Davi quer ser como um pássaro. Ele quer fugir imediatamente do perigo. E é exatamente isso que ele faz. Mas não como um pássaro para o deserto, e sim para debaixo das asas seguras do Senhor. Versos 16 ao 18. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará.
tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Embora existissem estímulos de sobra para que Davi tivesse o ímpeto de se proteger a si mesmo, com a força do seu próprio braço, ele preferiu, corretamente diga-se de passagem, fugir para Yahvé, o Deus da aliança protetor. O temor motiva o ser humano naturalmente, meus queridos irmãos, a procurar por segurança, a buscar por certeza, a encontrar de alguma forma controle na circunstância. E o rei de Israel sabia disso, desejava isso, mas escolheu encontrar tudo isso no lugar de perfeição, no esconderijo do Altíssimo. É por isso que na sua poesia ele se antecipou em 1000 anos ao apóstolo Pedro, versículo de número 22, lance, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. O sujeito encontrou o segredo de como lidar com os temores da vida, temer mais a Deus. Isso nos conecta com o segundo momento do nosso tempo aqui, Salmo de número 27, os irmãos podem posicionar a Bíblia para lá agora. O temor não apenas revela uma necessidade de fuga, o temor também revela onde está a nossa confiança. Vamos analisar os versos 1 ao 6 e por fim também o versículo de número 14. O temor revela onde está a nossa confiança. O Salmo 27 é mais um daqueles que pressupõem uma realidade de perseguição, o que geralmente promove no coração dos ofendidos certa angústia, certa ansiedade, até mesmo pavor. Considerando a análise prévia do próprio texto, irmãos, eu creio que nós podemos presumir que densas trevas estavam cercando a vida do rei. E mais uma vez, ele não poderia simplesmente evitar o seu sentimento. Ele não poderia deixar de sentir aquilo que de fato precisa. Emoções são expressões instintivas, naturais que Deus nos deu. Mas ele poderia fugir para o Senhor mais uma vez. Ele vai fazer a mesma coisa que fez no Salmo de número 55, mas com um grau de confiança muito maior, com muito mais convicção, com muito mais consolo e descanso em sua alma. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo. O texto é organizado dentro da poesia hebraica, de acordo com aquilo que nós chamamos de paralelismo sinonímico, ensinando a haver uma equivalência entre uma linha e outra do mesmo versículo, ideias correspondentes. Então, quando nós lemos medo e temor, estamos falando da mesma coisa acontecendo naquele instante, com sutis diferenças. O que eu quero que você preste atenção é na convicção que o salmista apresenta aqui. Ele está convicto de que está guardado. Ele tem certeza absoluta que está seguro. Para Davi, Yahvé, luz que brilha no escuro. Para o salmista, Yahvé, ele é refúgio para o seu povo. E essa é uma coisa importantíssima, irmãos, para um ansioso declarar todos os dias: Deus protege, Deus é refúgio para quem tem medo. A estatística dos livros que compõem os Salmos não mente. A metáfora de Deus como refúgio é a segunda mais importante empregada, perdendo apenas para o Senhor como Rei. Mas claro, olhando do outro lado da moeda, obviamente, é compreensível que tenhamos medo, que nos preocupemos com ameaças ao nosso redor. Você não teria medo com um tiroteio acontecendo a 10 metros de você, meu irmão? É compreensível,
Mas veja, é importantíssimo enxergar as ameaças, os perigos no tamanho correto. Até porque, por vezes, o temor pode ser um falso profeta exagerado da realidade. E eu tenho para mim que Davi não permitia com constância essa leitura equivocada na sua vida. Por isso, progressivamente, acompanhe versos 2 e 3. Ele vai nos dizendo quais são os perigos em escala de periculosidade, de maior periculosidade, melhor dizendo. São homens maus, são inimigos, é um exército inteiro. Mesmo contra tudo isso, ele não titubeia, o meu coração não temerá, mesmo assim estarei confiante. A semelhança de Davi, queridos, aquele que enxerga Deus em sua grandeza, aquele que contempla o poder de Deus, certamente percebe depois, por consequência, que todas as outras coisas são menores. Tome Micaías, por exemplo, 1 Reis capítulo 22, ele teve uma visão do rei, o rei do universo, o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Depois enfrentou Acabe, aquele que estava trazendo ansiedade em seu coração. Mas depois de ver o Senhor com toda a sua glória, quem é Acabe? Irmãos, Faraó, o Mar Vermelho, os gigantes de Canaã, o profundo rio Jordão, o filisteu Golias, quem são eles, comparados àquele que lançou o fundamento da terra? Davi confia no Senhor. Davi está muito focado nisso que está fazendo. E é por isso que no versículo número 4, essa concentração aparece. Uma coisa, diz o salmista, uma coisa faço, diz Paulo aos Filipenses. Falta-lhe uma coisa, afirmou Jesus ao jovem rico. Apenas uma coisa é necessária, disse Jesus a Maria. Uma coisa sei, asseverou o homem cego a quem Jesus tinha curado. Essas declarações sobre uma coisa em toda a Bíblia, elas variam, mas todas elas reconhecem que há momentos em que é preciso focar. No Salmo, uma coisa pedi ao Senhor, mais do que tudo, uma coisa eu pedi ao Senhor e é o que eu procuro, estou concentrado nisso, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, para buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo, então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, eu cantarei e louvarei ao Senhor. Os termos casa do Senhor, seu templo, sua habitação e por duas vezes seu tabernáculo são, na teologia do Antigo Testamento, modos de se dizer a mesma coisa, a presença de Deus. O desejo de Davi era pela companhia do Senhor, era estar na casa, no tabernáculo, no templo, de tal modo que pudesse usufruir da sua presença. Não é que Davi queria virar aqui um levita, um sacerdote naquele momento, participando de todos os momentos ali, do culto, dos serviços litúrgicos. Não é isso, irmão. O que Davi queria de verdade era saber, era sentir, era usufruir da segurança que é o Senhor, protegendo o seu servo em todo o tempo. Meus irmãos, ter alguém ao nosso lado, por vezes nos dá a sensação de que nós podemos vencer o medo. Vocês não acham? Eu me recordo da minha esposa, que há um tempo atrás enfrentou algumas lutas quanto à incerteza de saber se o fogão estava desligado ou não quando tinha que sair de casa. Parece cômico à primeira vista, mas gera sofrimento,
Era um probleminha que ela tinha para administrar, e eu percebi isso. E então tentei me dispor a ajudá-la passo a passo, cautelosamente. Quando a gente saísse de casa, eu queria me certificar que o fogão estava desligado. Eu iria comunicar a ela, eu iria trazê-la perto de mim no momento que eu estava vendo aquilo e lhe conferir segurança no que eu estava fazendo. Para minha surpresa, o elemento companhia parece que funcionou. Foi determinante em uma melhora. E cá entre nós, irmãos, se pessoas podem nos ajudar com os nossos medos, quanto mais a presença de Emanuel em todas as circunstâncias amedrontadoras de nossa vida. Deus conosco provê segurança. E na presença de Deus, Davi poderia, segundo o Salmo, contemplar a bondade do Senhor. Onde se lê bondade e favor, considere como agradabilidade. A palavra hebraica utilizada aqui aparece apenas outras 6 vezes em toda a Bíblia, geralmente com isso em mente. Talvez os irmãos estejam usando alguma tradução que sugere a palavra beleza, bondade, formosura ou até outras. Mas o conceito não é restritivo à estética. Nós estamos falando de uma agradabilidade generalizada em todos os sentidos. O puritano Richard Sibbes capta bem isso aqui. Beleza, formosura, bondade são palavras muito particulares para expressar a plenitude do Espírito Santo e a afabilidade de Deus. Tomemos a palavra em sentido geral, segundo o entendimento comum. Deus não é só beleza para os olhos da alma. Deus é perfume para o olfato. Deus é doçura para o paladar. E de modo geral para todas as nossas faculdades. Meus queridos, Deus não é apenas bom. Meus irmãos, Deus não é apenas belo. Deus não é somente formoso. Deus é excelente em todos os sentidos, em tudo que você pode pensar. Na teologia sistemática, por exemplo, você sabe como nós chamamos os atributos de Deus. Não são meras características de Deus, são perfeições, excelência. Então siga o raciocínio de Davi. Ele queria estar na presença de Deus, contemplando, meditando na excelência do Senhor, em como Ele é perfeito, especialmente dentro do nosso contexto, no que tange à segurança, à certeza e ao controle. Ele me guardará protegido, Ele me porá em segurança. E por fim, verso 14, como se pregando ao seu próprio coração e modelando a circunstância para nós, ele diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. As mesmas palavras pactuais utilizadas ou proferidas para vários personagens bíblicos. O Deus da aliança sempre comunicando isso para o seu povo. Seja forte e corajoso, espere no Senhor. Davi sabia muito bem, até pela tradição histórica do seu povo e sua própria experiência, que vale a pena esperar pelo Senhor, que Ele é fiel para nos proteger. É isso que você crê, meu irmão? Diante das pessoas, das circunstâncias e dos males que te assolam, Deus é grande mesmo no seu coração. Mas pastor, talvez você diga: eu não sou o Davi. Eu quero de fato honrar a Deus em tudo que eu faço, em tudo que eu sinto, com todas as coisas da minha vida. Mas eu estou aprendendo agora sobre esse negócio de emoções de acordo com a Bíblia. Eu fui ensinado errado. Eu não entendo o que eu devo fazer a partir de agora. Me ajude. Eis a primeira coisa que eu tenho para te oferecer, irmão. Preste muito atenção no que o seu temor está comunicando para você.
As emoções são expressões instintivas e responsivas daquilo que amamos. As emoções revelam os nossos tesouros. Com o temor é a mesma coisa. Então, preste atenção. O temor está certamente te mostrando, e claramente, qual é a forma da sua esperança. Qual é o formato dos seus sonhos, especialmente, quem é o Deus que você está adorando no seu coração. Eu concordo com um comentarista que diz que medo é provavelmente o melhor mapa do que você realmente valoriza. Então veja, irmão, Deus está te dando uma oportunidade hoje, para não somente identificar, mas nomear o ídolo do seu coração. Escute o que o temor está comunicando para você. O problema, por vezes, acontece dentro do nosso lar. Certas pessoas têm medo de ir para casa, pelo clima de tensão com os filhos rebeldes, com o receio de desagradar o marido com alguma coisa, pelo medo da agressão física constante a acontecer, ou simplesmente por aquilo que envolve a solidão. Outros, muito mais do que se imagina a propósito, têm medo do escuro, não se sentem bem longe da claridade. Eu mesmo passei anos apavorado em dirigir do lado esquerdo de uma rodovia federal, por causa de um trauma, um acidente que aconteceu no meu passado, irmãos. A verdade é que todos nós passamos por essas coisas. Todos temos medo. Todos enfrentamos temores em nosso coração. Eu sei que talvez a inquietação de a sua inquietação, a inquietação de vocês, tem a ver com elevadores, com florestas escuras, com aviões. Eu sei que de repente você pode ter medo de dirigir numa avenida movimentada na hora do rush. Alguns de vocês têm medo de se engajar na igreja. Outros não conseguem suportar datas específicas, dia dos namorados, dia de finados, aniversário de casamento. Uma pressão parece que toma o seu coração. Porém, geralmente o revés diz respeito mesmo a pessoas em específico. Sabe aquele medo de falhar diante de uma apresentação pública, apresentando o seu trabalho na universidade, pregando na igreja? Sabe aquela pessoa cuja presença já lhe deixa meio estranho, com ansiedade no seu coração? Sabe aquele negócio chamado de autoestima, um grande ídolo dos nossos dias? Meus irmãos, essas coisas nos provam que por vezes a nossa vida gira em torno mesmo do que outras pessoas pensam. Eu estou errado? Eu estou mentindo por acaso? É por isso que é fundamental examinarmos o nosso coração, identificar e nomear quais são os nossos ídolos. E em segundo lugar, uma vez compreendido o que está por trás do temor, nós precisamos perguntar o que é que eu estou fazendo em relação a isso. Como eu posso lidar biblicamente com essa emoção? Certamente algum elemento de fuga deve estar envolvido. O temor revela uma necessidade de fuga. Então pense bem, meu irmão, agora com profundidade, na real razão pela qual você escolhe tomar aquele remedinho para dormir todas as noites. Por que será que você vive mergulhando no álcool quando alguma crise acontece? Por que você se enfurna no celular, no Instagram, nas redes sociais, muitas vezes estando na presença de certas pessoas? Por que você exagera no seu tempo de trabalho, ao invés de deixar o seu ambiente e voltar para casa? É porque nós queremos ser como pássaros. Nós queremos levantar voo e encontrar um lugar seguro. É natural, é instintivo do homem fazer isso. E não é ruim, pecaminoso em essência, me entenda. É por isso que nós escolhemos não sair da zona de conforto. É por isso que nós desejamos gerenciar todas as coisas com máxima cautela, sem deixar nada fora do seu lugar. É por isso que nós
tememos dar o próximo passo, a não ser que tenhamos total convicção de que ele não vai dar errado. Tudo isso parece muito compreensível, se não fosse por um detalhezinho. Preste atenção, na vida fragmentada que nós vivemos, a grande verdade, irmão, é que nunca estaremos completamente seguros. Jamais estaremos totalmente no controle. Nunca estaremos 100% certos daquilo que virá em seguida, especialmente porque o perigo não é um fim em si mesmo. A ameaça não é um fim em si mesmo. São placas de sinalização que nos apontam para uma pessoa. Aquele cujo controle e imutabilidade são, de fato, a nossa verdadeira segurança. Parece que o reformador João Calvino entendeu isso muito bem, enquanto formulava a sua teologia. Ele chamava toda essa questão de sensus divinitatis, o senso do divino, a semente da religião que está dentro do coração de cada um. Nós fomos feitos para o prazer em Deus, fomos feitos para estar com o Senhor, ter satisfação nele, gozar de segurança, controle, certeza no Senhor. Mas o pecado veio e manchou tudo isso. A partir de então, todos nós temos em nosso coração uma fábrica de ídolos, tentando preencher tais coisas, através de pessoas, circunstâncias e tudo mais. Criatura ao invés do Criador. Mas você quer se sentir protegido mesmo, irmão? Você quer se sentir sob cuidado e convicto? O meu conselho é: olhe para a palavra de Deus, se aproprie do texto que você leu, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Você quer se esvaziar dessa ansiedade fatigante do seu coração? Ouça o filho de Davi: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso. Porque no final de tudo, irmão, não importa o formato do seu temor, não importa a fisionomia da sua ansiedade, o que você deve fazer é lembrar do poder de Deus. Você deve se lembrar dos atos maravilhosos de ajuda que o Senhor proveu para o seu povo. Ele é Deus de aliança, que nunca abandonou a sua igreja. O Senhor não abandonou o seu povo diante do mar vermelho, irmãos, com todo mundo tremendo de medo do exército chegar. O Senhor não abandonou Josué e os seus nas batalhas pela terra prometida. O Senhor não abandonou Davi diante do desafio chamado Golias. O Senhor não te abandonou, cristão. O Senhor não te deixou à mercê dos porcos no lamaçal do pecado. Deus te comprou em Cristo Jesus. Deus te assegurou em Cristo Jesus que nada pode te separar do amor dEle. Deus nos garante segurança, controle e certeza. Nunca se esqueça disso, meu irmão. Deus é soberano e fiel. Nunca se esqueça que Deus está interessado. Mais do que isso, Deus está compromissado em prover shalom, paz para o nosso coração. Em nome de Jesus, lembre-se que Deus conhece todas as suas necessidades e jamais deixará faltar o que você precisa. Lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembre-se da aliança que Deus fez com você. E então seja forte e corajoso em enfrentar os seus temores. Porque o escuro pode dar medo, mas Cristo é luz que brilha ante as trevas. Eu sei, meu querido irmão, as criaturas podem te deixar apavorado, mas lembre-se, Jesus Cristo é Criador. Os exércitos podem te deixar preocupado, cheio de ansiedade no seu coração, mas Deus é castelo forte. Deus é a força da nossa vida. O Senhor é refúgio. Estar sozinho pode te deixar ansioso, mas lembre-se que Emmanuel, Jesus Cristo, é companhia constante e cheio de agradabilidade.
Oh, meu irmão, deleite-se no Senhor. Encante-se com a sua excelência. Veja quem Ele é de fato. Que Ele seja grande no seu coração. E assim você possa enfrentar todos os males, todas as ameaças que de repente aparecem na sua vida. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria também para tratar biblicamente as suas emoções. Por fim, não menos importante, pelo contrário, mais importante, olhe para Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Olhe para aquele, principalmente, como um exemplo. Sim, Jesus Cristo. Você se lembra dele no jardim do Getsemane? Você se lembra que ele, estando em carne como nós, sofreu, temeu, suou sangue naquele momento cheio de perigo e não pecou em momento sequer, porque o segredo diante dos medos da vida, irmãos, é temer mais o Senhor. Foi o Nazareno que disse: não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não estamos falando de mera reverência, nem de respeito pelo Senhor. É medo mesmo, irmão. Diante da presença do Senhor, nós tiramos a sandália dos nossos pés. Nós trememos na base, porque Ele governa sobre tudo. Porque Ele tem controle sobre tudo. Temendo, portanto, a Deus, o que são todas as coisas que nós enfrentamos. Com a sua presença podemos enfrentar tudo. Olhe para Jesus como um exemplo. E depois, olhe como seu próprio Salvador. Porque é por meio desse Jesus Cristo que os seus pecados podem ser perdoados. Inclusive a sua ansiedade, os seus medos, os seus pavores pecaminosos, que o afastam de Deus, que te faz correr justamente para longe do Senhor, fugindo da sua presença. Olhe para aquele que perdoa o seu pecado, que o convida para si, que o protege sobre as suas asas. É somente de Jesus, irmãos, que podemos nos apropriar da mensagem: o amor lança fora o medo. Com Jesus, como Jesus, nós podemos expressar o temor corretamente para a glória de Deus. Amém? Feche os seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar em resposta ao Senhor por tudo que ouvimos neste instante.